sou o professor Nelson Taqui, coordenador dos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecatrônica do Unisalesiano. Estamos aqui hoje para mais um podcast na área de engenharia, contribuindo com o 3º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. E para tanto, convidamos aqui o engenheiro agrônomo e professor Carlos Sugitani, que é coordenador dos cursos de Engenharia Agronômica do Unisalesiano, e o engenheiro de Telecomunicações e Mecatrônica Luiz Henrique Cardoso, que é ex-alunos do Unisalesiano e que trabalha nessa área. O Luiz Henrique tem pós-graduação em Guerra Eletrônica por meio de Vantes e um MBA em Inteligência Artificial. E partiu para essa área dos drones, né, que hoje contribui bastante com as diversas áreas. E especificamente nós trouxemos hoje para falar sobre a atuação na área da engenharia agronômica. Uma apresentação do professor Carlos Sugitani, por favor. Então, eu sou o coordenador, professor do curso de Engenharia Agronômica, né? Uma das áreas que a gente trabalha lá é com agricultura de precisão e também com mapeamento de drones, utilização de imagens geradas por eles, né? Então, esse assunto é muito interessante e o Luiz vai ter muito a contribuir com o nosso curso. Perfeito. Bom, Luiz, se apresentando, por favor. Ok. Bom, dispenso até algumas partes da apresentação, porque o senhor Nelson já comentou. Sou engenheiro de telecomunicações, mecatrônica, tenho especialização em guerra eletrônica por meio de Vantes e MBA em inteligência artificial. Isso tudo aí já sempre voltado para a área de tecnologia mesmo, né? Pensando justamente para a questão dos drones, né? Que é uma tecnologia que eu mexo aí desde 2005 para frente aí, né? E trabalho nessa área voltada para o agronegócio, tá? Então, atuei nas culturas aí, principalmente cana-de-açúcar, né? Muito com drones de mapeamento e hoje em dia mais com drones de pulverização, tá? Sou consultor técnico de negócios, né? Comercial na empresa ExmoBots, a maior empresa de drones da América Latina. Então, eu vivo o dia a dia dos drones, né? Em vários segmentos e principalmente no segmento dos drones agrícolas, né? Que tem despontado tanto hoje em dia. Perfeito. Luiz, só para a gente começar então esse podcast, eu queria que você falasse um pouco desse potencial de mercado, o que você enxerga, né, para o pessoal leigo, ou então quem está querendo entrar nesse mercado, o que você me fala desse potencial do uso de drones na agricultura? Perfeito. Bom, como é sabido, o Brasil é um país que ele é muito agro, né? Muito agronegócio. E os drones em especiais aí, mapeamento e principalmente pulverização, hoje eles têm tomado um espaço gigantesco aí no que se diz de agricultura de precisão, tá? Então hoje o potencial para o agronegócio, pensando em drones, tem uma expectativa aí de atingir 30%, tá? Da atuação na agricultura de precisão, isso pensando em drones, tá? E trazendo muita economia para o produtor e muita rentabilidade para o prestador de serviço, tá? Então é uma ferramenta que se tornou fundamental hoje, né? Comparando aí com os métodos convencionais, e uma expectativa de mercado tá na casa de que é explorado hoje em dia para os drones, tá? No Brasil não chegou a 5% do mercado a ser explorado. Então, assim, tem muito espaço, né? Tem muito espaço aí, tanto para os prestadores de serviço que querem atuar com isso, né? Abrir empresa e efetivamente prestar serviço na área, quanto os produtores também têm entendido que, pensando em economia, eles conseguem aí muitos indicadores de economia e rentabilidade. Então, não estamos nem em 5% aí do mercado explorado e prevendo uma atuação aí de 30%, pensando em agricultura de precisão por meio dos drones do mercado agro brasileiro. Muito interessante, né? Então tem um mercado muito grande ainda para ser trabalhado, né? Eu vi que você trouxe alguns equipamentos aqui. Sim. E aí,
Acho que você poderia dar uma prévia das diferenças que nós temos, né? Estou vendo aqui alguns multirotores, um maior e um menor. Perfeito. Falar dos asa fixa e até dos drones que são utilizados na pulverização. Você não quer comentar alguma coisa disso? Sim, sim. Então vamos começar falando dos multirotores, tá? Provavelmente a maioria que não conhece de drone já deve ter visto algum desses aí. Chamamos de multirotores porque eles têm vários motores aí na sua composição, na sua estrutura, tá? Aí basicamente aquele ali da frente da linha Mavic, a linha DJI, né? É muito usado para foto, para filmagem. No nosso caso, a gente usa para mapeamento, tá? Mapeamento de precisão. E aí é onde a gente tem embarcado sistema RTK, também posso explicar sobre isso, câmeras multispectrais, e aí a gente pode chegar nesse assunto também, que é um tema que o professor também já aborda com seus alunos, né? E esse multirotor maior aqui, da linha Spire, DJI também, é muito usado para cinematografia, porém ele tem um potencial muito bacana para mapeamento. Então, com um modelo desse aqui, eu consigo mapear cerca de 80 hectares em um voo de 10 minutos, tá? Com esse aqui. Com aquele menor, eu consigo mapear uns 20 e poucos hectares aí, na casa de uns 15, 20 minutos, tá? Então, para a aplicação de agricultura de precisão, eles são muito bem-vindos também. Claro que esses modelos aqui multirotores, eles acabam entrando em vários outros nichos aí, foto, filmagem institucional, mas no nosso caso, a gente usa mesmo para agricultura de precisão, tá? E aí, além disso, utilizamos os asa fixas, né? Que são os drones aí que o pessoal comumente chama mais de VANT, né? Veículo aéreo não tripulado, que foram os drones aí que começaram a história da ExmoBots, que é a empresa que eu trabalho hoje em dia, e para diferenciar a asa fixa de asa rotativa, né? Esses asa rotativa aqui, multirotor, tem essa composição. Os asa fixa parece mais um avião, uma asa delta, vamos dizer assim, né? Para que se faça um entendimento fácil aí. E basicamente a diferença deles é que o asa fixa ele tem uma autonomia muito maior. Então, enquanto um desse aqui voa no máximo 20 minutos, um asa fixa consigo voar por 1 hora e meia, até 4 horas, dependendo do modelo. E temos modelos ali que voamos 4 horas e até mais que isso, tá? Muito bom. E os pulverizadores? Pulverizadores aí, entramos no que vem sendo a cereja do bolo hoje, né? Como é dito aí, o mercado brasileiro ele é muito agro, então o que se tem girado de receita, pensando em drones, hoje em dia, inclusive até nessa empresa em questão, os pulverizadores têm representado a maior receita aí e a maior rotatividade de comercialização e de utilização, né? Então, por conta dos benefícios que ele vem trazendo para a agricultura brasileira, não só brasileira, na verdade, o mercado mundial isso, mas pensando em Brasil, os drones pulverizadores, drones agrícolas, né, para aplicação de insumos, seja insumos líquidos, insumos sólidos aí, tá, granulados, eles com certeza têm a maior fatia do mercado e a tendência é eles dominarem aí boa parte do agronegócio. Na verdade, não é nem um pensamento futuro, isso aí já está acontecendo muito, né? Os produtores e os prestadores já têm utilizado em muito os drones aí, pulverizadores principalmente. E esses drones pulverizadores, você acha que é o que o mercado que hoje está mais em ascensão? Com certeza, o mercado está em mais utilização, mais ascensão, mais expansão. São os mais utilizados aí, tá? Com certeza. Muito interessante. Nelson? A gente vê, né, Luiz, que você saindo da engenharia de telecomunicações, né? Depois eu gostaria até que você comentasse um pouco qual foi a contribuição desses cursos para que você se dirigisse a essa área de atuação. Na verdade, o que nós estamos vendo aqui é tecnologias, diversas tecnologias, né, aplicadas, isso falando em engenharia. E também que você precisou adentrar na área da engenharia, do agro, aí, a agronomia, por exemplo. Certo. Então, a gente vê que são junções de várias áreas da engenharia para um tipo de atuação, né? Isso é muito interessante, porque agora você tem que conhecer também um pouco da agronomia. Já tem a telecomunicações, já tem a mecatrônica, que é a robotização, já tem tecnologias aí para os drones, as VANTs.
e também partiu para a área da agronomia, né? Isso tem, logicamente, a contribuição dos profissionais da área da agronomia te ajudando ali. Com certeza. A equipe deve ser grande, né? Sim. Hoje a nossa equipe ali, eu atuo no setor comercial, como eu disse, né? Então, só na parte dos consultores comerciais, somos em 25 hoje, né? E ainda está em crescimento. E temos gestores, diretores ali. Aí, na sua grande maioria, os consultores da parte dos drones, né? São engenheiros agrônomos, né? Alguns ali do setor comercial, no meu caso, tem cartógrafo e agrimensor, tem alguns outros ali que não são exatamente, mas a gente lida o dia a dia com parte de agronomia mesmo, tá? Então, assim, só respondendo a sua pergunta inicial, senhor Nelson. Bom, primeiramente é um prazer muito grande, né? Tá aqui no Unisalesiano. Tenho muito orgulho dessa formação de engenharia aqui com a instituição. E foi uma base muito forte, muito grande aí para poder montar o que eu precisava, né? Até chegar numa empresa de grande porte como essa, né? E, assim, todo o conhecimento que fui montando ao longo do tempo, por ter atuado em agricultura de precisão, onde eu utilizei bastante da mecatrônica aprendida aqui, a parte de telecomunicações, radiofrequência, enfim, comunicações, sinais, isso deu uma base técnica muito grande, porque no caso ali, ok, somos do setor comercial, em sua grande maioria ali somos engenheiros, então ao mesmo tempo que a gente está falando do fechamento de negócio, né, falando de valores ali para o produtor, ele quer entender como que o equipamento funciona. Então a gente tem um embasamento técnico e acaba sendo uma consultoria que a gente presta, seja para o produtor ou para o prestador que está adquirindo equipamento. Então a gente acaba sendo ali um especialista em drones, além de fazer a negociação de valores com o cliente. Então todo esse conhecimento, essa gama de junção de engenharias aí, no meu caso, eu vejo que na maioria dos casos lá também, faz muito sentido porque a gente tem um embasamento técnico muito forte e o cliente vê que ele não está sendo atendido por uma pessoa que é leiga no assunto, né? Então a gente consegue aprofundar bastante. A gente vê que para a construção de um drone talvez parecesse até assim bastante simples para um engenheiro mecânico, elétrico, eletrônico, né, construir o drone. Mas na sua aplicabilidade, para se projetar isso, existe essa integração de várias áreas que às vezes a gente nem pensava nisso, né? O agrimensor, por exemplo, né? Está envolvido num projeto desse. O engenheiro mecânico está aí, o eletricista está aí, o engenheiro da computação, o engenheiro agronômico, né? Está ali envolvido também. Quer dizer, essa equipe realmente é grande e existe essa necessidade, né? É um projeto de aplicação de um negócio que exige, quer dizer, a integração de todas essas áreas, né? Perfeito. Muito bom. Posso até exemplificar isso, porque lá na ExmoBots nós temos os setores muito bem segmentados, né? E em sua grande maioria tem muitos engenheiros lá. Então, assim, vou citar os engenheiros que tem lá. Tem engenheiro aeroespacial, engenheiro aeronáutico, engenheiro eletrônico, engenheiro de telecomunicações, parte de certificação, engenheiro mecânico, engenheiro de materiais. Então, assim, somos muitos engenheiros lá. E mexe com parte de aerodinâmica, mexe com parte de ensaios, testes. Perfeito. Então, e todo esse ecossistema culmina numa comercialização de um produto que assim, por exemplo, lá na ExmoBots, nós temos ali cerca de 10 drones produzidos totalmente ali. Então, temos drones da área militar, temos drones de segurança, né, e defesa, temos drones de vigilância, patrulhamento e os pulverizadores aí e os de mapeamento, que são a cereja do bolo aí atualmente, com certeza. E só para o pessoal ter uma ideia, dá para você falar alguma coisa em termos de valores aí, de cada um dos segmentos dos drones aí? Para o pessoal conhecer, quanto custa um menor, o outro maior, ou um profissional? Tranquilo. Esses multirotores aí, começando do menor ali, vai estar na casa a partir dos R$10.000, tá? Aí, então, com R$10.000 a pessoa já conseguiria trabalhar? Já consegue fazer um mapeamento automatizado, inclusive, tá? Isso não estou falando de precisão centimétrica e nem de sensores multiespectrais, mas uma RGB ali, você consegue fazer um mapeamento de 20, 30 hectares ali por voo com multirotor a partir dos 10 mil ali, né? Esse modelo aqui vai estar na casa dos 20 e poucos mil, já lançaram outros deles aí que vai estar 50, 60 mil.
Os pulverizadores eles já são na casa, a partir dos 150 mil ali, o de 20 litros, né? Nessa casa de 150 mil, de 40 litros ali, 200 e poucos mil reais, né? O que se torna, na verdade, um investimento tranquilo, pensando num produtor rural aí, né? Que é acostumado a fazer aquisição de maquinário de 1.800.000, 2 milhões, e balizando ali uma mesma produtividade, investindo 10% aí de um valor aí de um pulverizador comum, né? Então, Existe uma economia muito grande assim em termos de investimento quando você fala no pulverizador através dos drones, assim, em comparação com o método tradicional, né? Que seria a aviação. certo. Nós temos ali alguns paralelos, né? Onde que o drone pulverizador entra nessas questões? A gente pode trazer um paralelo com o drone pulverizador pensando num trator de barra, num trator de 20, 30 metros ali de aplicação de pulverização e também um paralelo com o avião. Poderia citar aqui as principais vantagens, por exemplo, de um drone se comparado, tá? Lembrando que não é uma tecnologia exclusiva para excluir outras tecnologias já existentes, vai complementar, tá bom? Então, pensando ali o drone versus um trator ali com barra de 24, 27 metros, né? Então, a aquisição, né, de um equipamento ali desse vai ser uns 2 milhões de reais. O drone, 200 e poucos mil. O que seria de vantagem para o drone? Ele não gera o amassamento, né? Geralmente, um pulverizador terrestre aí na casa de 3 a 5% de amassamento. Então, várias sacas por hectare são perdidas aí. Perfeito. Outra vantagem, o drone tem um nível de aplicação muito localizada, direcionada, né? Então você consegue ali pegar no baixeiro, no médio, no alto. Tem um efeito chamado downwash, que é conforme a pressão do motor e das hélices chacoalha a planta, e como ele voa ali a 1,5 metro, 2 metros, 5 metros da cultura, ele voa muito próximo. Então a aplicação ela é de muita qualidade. Então tem estudos aí que comprovam por várias universidades renomadas, né? E órgãos aí, que é de 3 a 4 vezes mais eficaz a aplicação de um drone por ser uma aplicação de precisão. Uma outra vantagem que eu poderia citar é o tempo de entrada do drone, por exemplo, num pós-chuva. Num pós-chuva, se você for entrar com um aplicador terrestre ali, de repente você tem que esperar 2, 3 dias até secar o solo para ele poder atuar. O drone, a partir de algumas horas, secou a planta, ele já pode estar fazendo isso. Janela de aplicação também é algo bem interessante. Tendo bem mapeado a situação ali da lavoura, você consegue incorrer até em voos noturnos, né? Porque o drone, a orientação de voo dele que seja automatizada, né? Por GPS e não por câmera, né? Sim. Claro que existe um modo manual, enfim, mas com um bom mapeamento você consegue estender sua janela de voo, claro, respeitando climatologia, enfim, todos os fatores agronômicos aí, tá? Tem que ser respeitado. Mas, assim, são várias vantagens perante, por exemplo, pulverizador terrestre. Agora, pulverizador aéreo, pensando com um avião aí, o drone voa muito mais próximo da cultura, então evita bastante deriva. Não precisa de uma pista, né? Não precisa de uma pista de decolagem, pouso, ele decola na vertical, pousa na vertical. A questão de áreas declivosas, áreas com muito aclive e declive, o drone vai muito bem. Café de montanha, por exemplo, onde fica um risco eminente ali para aplicação com aviões, né? Aí, outras vantagens aí pensando drone versus avião, você consegue fazer aplicações em áreas restritas, está tendo muita restrição, né, de aplicação de avião, aplicação de divisas, né, aplicação de áreas de preservação permanente. Então, assim, para o aviador, o que eu diria? Eles têm um potencial muito grande de fazer grandes áreas. O drone não veio para tentar roubar isso. O drone veio para complementar. Aquela área de 80, de 100 hectares que o aviador não consegue ir, Sim. ele pega o drone. Então, se ele tiver essa ferramenta, ele vai agregar. Perfeito. Tá? E para os pulverizadores terrestres também é um agregado aí muito interessante. Muito bom. E ele até comentou, Nelson, que tem os pilotos, né, estão tentando migrar já para essa área, estão enxergando o mercado, potencial de mercado, né? Perfeito. Eu tenho experiência muito recente, tá? Né? Dessa semana mesmo. Fechamento de negócios aí de aquisição de drones pulverizadores
de pilotos de avião, né? Então, teve até um relato de um deles aí, e eu acho muito bacana essa interação, né? Eles entendendo que é uma tecnologia que não vai roubar o espaço deles, mas que vai cobrir a parte que eles não estavam conseguindo e tinha que passar para outros, né? Eles podem explorar agora ainda. Consegue explorar, então eu acho que vai desmistificar, já está desmistificando muita coisa, porque quando começou, pensou assim, mas veio para roubar lugar de avião, lugar de trator, não. Então isso é muito bacana. Então, algumas regiões ali que já está mostrando muita restrição com o avião, o drone está entrando muito bem, e a aceitação dos pilotos aí, eu tenho visto uma crescente e vejo que é uma tendência muito bacana para agregar no portfólio aí do pessoal que faz aplicação aeroagrícola com a aeronave tripulada. Outra vantagem muito grande, que até eles expressam, né? É que o capital humano fica preservado, com certeza, né? Ao invés de estar dentro da aeronave, ele está ali com o controle na mão. E aí, se tiver uma eventual incidência aí, tá? Porque drone também cai. É importante ficar bem claro isso, mas com a devida utilização, minimiza-se esses riscos aí, tá? Mas não tem o risco do capital. Dá um prejuízo grande, né? Se cair, né? Tem um prejuízo financeiro grande. É por isso que, por exemplo, na ExmoBots a gente tem um treinamento muito adequado, tá? Então, são 3 dias práticos ali que mostra pro operador como que ele tem que fazer o plano de voo automatizado, pelo GPS, aprende manual, enfim. Com a orientação correta, minimiza-se muito e os erros aí, né? Os riscos, e consegue, por exemplo, trabalhar com drone a safra inteira, basicamente sem ter incidentes aí desse tipo de questão de queda, mas tem que ser com a utilização correta. Tem muito aventureiro no mercado. Então, Luiz, então existe assim situações em que a aviação é mais vantajosa do que o drone e outras situações em que o drone seria vantajoso em relação à aviação, né? Existe essas situações, são diferentes, né? Existe. Exemplificar. Temos, vamos dar um exemplo, lá para o norte, precisa se aplicar 50 mil hectares, né? Perfeito. O avião ele tem uma produtividade enorme, tá? Então, cruzando isso com o drone, inicialmente vai ser muito viável o avião. Entretanto, temos caso, por exemplo, de clientes nossos que chegaram a aplicar 12 mil hectares aí de maturação em 42 dias com drone, tá? Então, assim, ele também vai conquistar um espaço de grande produtividade. Mas ali pensando em 50, 80 mil hectares, com certeza o avião ele é muito viável. Mas quando chega na parte de áreas restritas, de limites, aí o avião não consegue ir, é onde o drone complementa. Perfeito. Cada um tem seu espaço, com certeza. Muito bem. Boas informações, né? Com certeza. Conhece, né? O mercado a gente conversa muito, né, com quem faz aquisição, então a gente tem muito contato, tanto com o produtor quanto com os prestadores. Então, essas informações aí são bem orgânicas mesmo. Aí o pessoal pensa assim, né? Que a gente ganha nessa aplicação mais localizada, né? Entendi. E fica até sem saber como que funciona. Você poderia comentar, vocês usam índice de vegetação, né? Para fazer isso daí. Também. Algumas empresas trabalham com câmera, outras com imagem satélite. Como que vocês normalmente trabalham lá? Tá. Aí a gente já entra no ciclo da agricultura de precisão, né? Então acho até importante citar. Então vamos pensando em aplicação localizada, então, porque assim, são 2 tipos de aplicação, né? Aplicação de área total, que é onde vai aplicar ali na sua totalidade da cultura, e aplicação localizada, o pessoal chama de catação, aplicação seletiva, né? Sim. Então, pensando em aplicação localizada, falando do ciclo da agricultura de precisão. Pega-se um drone de mapeamento, vamos pensar, por exemplo, no nosso drone de asa fixa, né? Que tem a capacidade de mapear ali 500 hectares, 600, 800 hectares em um voo. Mapeia-se a área com esse VANT, né? Com esse drone de asa fixa. Após isso, eu vou resumir bem, né? Mas sim, após isso, exporta-se esse mapa e esse mapa identifica, o voo ele identificou, vamos supor que tem várias infestações ali, plantas daninhas. Então esse voo com câmera multiespectral, né? Precisa ter o espectro ali para poder diferenciar, por exemplo, o verde de uma mamona para o verde da cana, né? Então voa-se com o drone, ele mapeia e ele enxerga ali, através dessa câmera especial multiespectral, geralmente a banda NIR, ele enxerga as reboleiras, né, que a gente chama, ele enxerga a infestação, e aí pega esse mapa, né, faz um processamento ali, no caso temos inteligência artificial para identificar isso, tá?
Claro que uma supervisão humana também para ver como ficou também é sempre bem-vinda. E aí pega-se esse mapa, joga para o drone pulverizador. Então, pensando em economia, nesse caso, chega a dar uma economia de 80% questão de insumo. Por quê? Nesse momento, não precisa aplicar na área total. Então, ele vai aplicar depois pontualmente o drone, ele tem um SDK preparado para isso. Então, ele vai e aplica localizadamente somente nas áreas de infestação. E o insumo agrícola é muito caro, né? Então, pensando nisso, na aplicação de localizada, seletiva, fazendo mapeamento, jogando para o drone pulverizador, aplicando somente onde precisa, no alvo ali, isso daí gera muita economia para os produtores também. Então, é uma utilização de tecnologia aí que está vindo com muita força no mercado, tá? As câmeras multiespectrais, tá? Temos ali, por exemplo, uma Mavic RTK e multiespectral, que ele voa num alto índice de precisão, tá? Precisão centimétrica, né? O RTK, tô falando aqui, mas para quem não conhece, é Real Time Kinematic, é cinemática em tempo real, ou seja, a cada segundo ele vai corrigindo a precisão do drone e voando centimetricamente em cima de onde precisa, e a câmera vai identificando ali aonde precisa ser, onde vai ser a aplicação localizada. Então esse ciclo aí, que depois joga para o pulverizador, esses mapas pode jogar para o pulverizador terrestre também, tá? Hoje em dia está tendo bastante integração, mas no fim das contas, através desse tipo de tecnologia, é onde na ponta consegue gerar economia para produtor, para prestador e contribuir, né? Até ambientalmente também, porque aí a gente reduz a aplicação de insumos, né? Que existe muita restrição legal também com vários tipos de insumo, então isso é muito bem-vindo, essas aplicações aí. Então a pessoa conseguiria, né, migrar, por exemplo, de um mapeamento, né, que ele está fazendo com a câmera normal do drone, então é só substituir por uma câmera para poder trabalhar nessa linha que você comentou. Consegue, com uma câmera multiespectral, com as bandas adequadas ali, ele consegue identificar essas reboleiras aí para fazer aplicação localizada. O professor citou índices de vegetação. Existem alguns índices que você consegue fazer com a câmera RGB, né? Por exemplo, o índice VARI. Ele é um falso NDVI, ele se aproxima do NDVI, né? Então, assim, muitas vezes, se a pessoa não consegue ter posse de uma câmera multiespectral, que é cara, né? Uhum. 60 mil, cento e tantos mil, né? Tá começando ainda, né? Porém, no nosso equipamento de asa fixa ali, ela tem um valor reduzido, produzido por nós ali, é bem interessante dar uma olhada, tá? E temos muita atuação nisso. Mas você consegue fazer um índice mais básico aí, que já te dá um resultado bacana, bem aproximado. Mas quando vai trabalhar efetivamente com agricultura de precisão, pensando em regulador de crescimento, pensando em aplicação localizada para reboleiras mesmo, aí tem que migrar, né? Interessante. Tá certo. Muito interessante isso, né? Vamos falar de futuro? Né? O pessoal deve estar perguntando, e aí o futuro? Eu escutei algumas coisas de drones que carregam entre o equipamento mais a cauda de pulverização, mais de 100 quilos, é isso mesmo? Por exemplo, os drones pulverizadores aí, o DJI T40, né, é um que tem muita força no mercado. O peso máximo de decolagem dele é 101 quilos, isso contando o equipamento com mais o insumo nele, né? É muito peso, então, né? Ele levanta ali, chega a levantar 40 quilos de insumo líquido e 50 quilos de insumo sólido, né? Então é uma aeronave bem robusta, né? Não tripulada, que tem muita aceitação no mercado, mas que consegue levantar esse tipo de carga aí. Lembrando assim que tem muita brincadeira, né? O pessoal vê que ele levanta um peso desse, então tem uma galera que levanta uma pessoa, né? Isso daí é totalmente fora de recomendação, tá? Certeza. Isso daí tem que ser muito bem taxado, mas ele consegue levantar um peso, tem de 20 litros também, que levanta um peso bem bacana. Então, são avanços que a tecnologia vai tendo. Muito legal isso aí. Muito bom. O mercado evolui, né? Não tem como. Essa área de tecnologia, né? Os engenheiros não param de trabalhar. Né? Os engenheiros não podem parar de trabalhar. E é bacana, assim, é bacana saber e ver que a gente tem uma empresa nacional, né, posicionada no mercado global, né, produzindo tecnologia dentro de casa, né, aqui no país, e tendo um papel fundamental aí
pro avanço tecnológico do nosso país. Isso é muito importante, com certeza. Com toda essa vinda de toda essa tecnologia, né, Luiz? Você que começou já há muito tempo aí, a sua engenharia de telecomunicações foi há mais de 10 anos, né? Isso. De lá para cá você veio atuando assim. A gente pergunta, onde é que o engenheiro de telecomunicações vai trabalhar? É a primeira pergunta que se faz. Certo. Onde o mecatrônico vai trabalhar? Onde vai... Olha aí, Luiz, você de telecomunicações e mecatrônica entrou para uma área que toca o Brasil, né? Verdade. Toca o país. Não só o Brasil, mas acho que qualquer país do mundo que tem agricultura, ela está aí, olha. É isso aí. A sua atuação é bastante interessante. Eu gostaria até de agradecer bastante aqui a sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? E, assim, a sua vinda aqui foi bastante produtiva quanto à questão aí de falar com o pessoal da agronomia, não só o pessoal da agronomia, né? Mas eu acho que todo o público que estará nos assistindo aí nesse congresso internacional, porque é aberto ao público, na verdade, então, não só os nossos alunos, professores, mas a população no geral. Eu agradeço bastante e eu gostaria, assim, das suas considerações finais aí, Perfeito. né? Até do Carlos também, para que a gente finalizasse e logo nós vamos disponibilizar isso nesse congresso aí. Ok. Muito obrigado por essa participação, viu, Luiz? Eu quem agradeço, tá? Como eu torno a dizer, para mim é muito gratificante retornar 13 anos aí após a formação, né? E conseguir mostrar que existe boas posições aí de mercado que alunos aqui do Salesiano conseguem ocupar, tá bom? A área de tecnologia, muitas vezes, fica essa questão mesmo de, nossa, onde que eu vou atuar, né? Que empresa que eu posso atuar? Então, no meu caso, essa base foi muito importante, tanto para eu atuar na antiga empresa, né, tratando de tecnologia, de agricultura de precisão, quanto nessa hoje que eu tenho muito orgulho de estar, né? Em um segundo momento, até gostaria também de conversar com os senhores aí e poder trazer a equipe, né, da ExmoBoats, de repente até diretoria, CEO, né, que com certeza tem uma gama de informação muito melhor que a minha. A minha aí é mais para culminar numa venda comercial mas a gente consegue se virar. Então fica aqui também um pedido aos senhores que num segundo momento possamos trazer equipe da ExmoBoats, tá? Perfeito. Certo? Para um segundo podcast aí, seja equipe técnica para pontuar mais aí sobre detalhamento técnico e também diretoria, CEO. Seria muito interessante ter uma conversa com o nosso CEO também, que criou tudo isso, né? Essa empresa nasceu meados ali de 2006, numa casa pequena, e hoje ela é a maior empresa de drones da América Latina, posicionada globalmente ali nas primeiras também, tá? Então, e do restante, só agradeço mesmo. O bom filho a casa torna, né? Pois isso é verdade, tenho muita satisfação em participar aqui e fico muito grato pelo convite e com toda a disponibilidade, caso queiram novamente, estarei aqui, com certeza. Já fica a disponibilidade, viu, Luiz? O convite já fica feito para a sua empresa, sua diretoria, né? A hora que quiserem, né, Carlos? Com certeza. Tanto aqui como em Lins, porque a engenharia agronômica está na nossa sede, que é Lins, né? A do Unisalesiano. Só gostaria que você me explicasse, assim, não detalhadamente, mas assim, superficialmente, a gente tem visto que muitas grandes empresas que aqui estiveram gravando conosco os podcasts para a área da engenharia, nos relataram também que sentem muita dificuldade na captação de mão de obra especializada, que são os engenheiros, das mais diversas áreas, lógico, né? Vocês também têm sentido isso lá, Luiz? Ali onde está posicionada a ExmoBoats é um polo bem interessante, né? Tá rodeado de tecnologia, principalmente para a área de aviação, porém, mesmo assim, existe uma falta de profissional qualificado para a área, né? Tanto é que os recrutamentos lá são bem específicos e aí rodam os processos seletivos. Não é tão simples achar profissional adequado aí que tenha experiência, né? Então, acaba que muitos ainda estão em formação e aí lá tem programas de estagiários também, mas acaba tendo um índice de dificuldade, sim, e o país precisa
precisa formar mais engenheiros aí para poder compor essa base de produção tecnológica, né? Então, esses dados aí, com certeza, a RH teria muito melhor que eu, mas eu vejo que falta engenheiros no país. Falta engenheiros no mercado, né? Engenheiros no mercado. Isso aí. Tá bom. Carlos? Então, eu queria agradecer ao Luiz, né, pela participação no nosso podcast, no nosso terceiro CIT, né, o Nelson também. Muito bom, né, porque é um ex-aluno do professor Nelson. E falar que, né, que o Salesiano está com as portas abertas, fazer aulas práticas, né, porque o Salesiano tem esse vínculo muito forte com as melhores empresas do país, né, para a gente sempre trazer as tecnologias, formar melhores os profissionais. A vocês também, né, que acompanharam todo esse podcast, nosso muito obrigado. Assistam as outras palestras do nosso congresso e qualquer dúvida podem entrar em contato, nós estaremos encaminhando as perguntas para o Luiz. Nosso muito obrigado e até a próxima.